estamos nós. Eu quero pedir a igreja para repetir comigo nesta tarde. Vento. Mais uma vez, vento. Mais uma vez. Eita glória. Quando lá no comecinho, quando eu comecei a caminhar, uma pessoa chegava para mim, colocava a mão em mim profetizar, dizia assim: irmão, eu via você num vento tão grande, desculpa vontade de pular, porque eu estou abençoado. Mas depois que Jesus me deu a revelação, eu falei: Jesus, manda vento, manda, porque eu quero. E vocês vão entender. Quando chegar no finalzinho do culto, eu vou perguntar, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão vai querer vento para a sua vida. Aqui nós vemos aqui, fizemos menção de um trechozinho interessante, que este vento aqui aos nossos olhos humanos, não foi muito bom não. Mas para Deus foi necessário. A Bíblia fala aqui que o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Os marinheiros que estavam aqui neste barco, para eles não foi muito gostoso não, mas para Jesus foi muito bom. Nós conhecemos essa passagem, sabemos que Jonas, ele pegou uma outra direção quando Deus mandou ele para lá. Deus mandou ele fazer a obra em determinado lugar e ele falou: não vou, porque já conheço o povo de lá. Nessa tarde nós sentimos a presença de Deus, nós vimos o agir de Deus, nós vimos o mover de Deus, não é verdade? E muitas das vezes nós pegamos uma nova direção, saímos da direção de Deus. E quando nós começamos a ver o vento soprar, quando nós começamos a ver o vento balançar o nosso barco, como tem um louvor aí que fala sobre isso, nós então entramos num desespero tão grande. Mas quando o vento ele vem da parte de Deus, nós exaltamos e glorificamos a Deus. Aqueles marinheiros viram o barco quase se quebrar, e eles começaram a jogar coisas no mar, procurando a solução para o problema daquele vento, procurando a solução para que cada tempestade, aquele vento não viesse quebrar o barco, e eles viessem a perecer em meio àquela tempestade. E quando nós sabemos que Jonas estava lá embaixo, escondidinho, deitado, dormindo, nós já vimos Deus falando aqui de uma maneira poderosa para que nós se colocarmos de pé para Deus falar conosco. E quando eu começo a meditar nessa passagem, eu vejo aqui que Jonas está escondidinho, ele estava escondido aos olhos daqueles marinheiros, mas os olhos de Deus estavam sobre ele, porque sabia que ele tinha tomado a direção errada e o vento estava soprando. De repente, quando Jonas começa a perceber a tempestade, o vento, e aí então ele sobe, e ele vai então, fala: tira sorte e me lança sobre o mar, porque nós conhecemos bem essa história e sabemos que a falha estava em Jonas. Ei, meu amado, vou te dizer uma coisa: se o vento está soprando na tua casa, não adianta jogar a culpa no teu vizinho, não adianta jogar a culpa no teu irmão, não adianta jogar a culpa na tua igreja, não adianta jogar a culpa no teu ministério. Começa a analisar a tua vida e pergunta: Deus, eu tenho a direção certa? Porque se o vento está soprando, esse vento vem para consertar, ele vem para consertar.
é. Irmãos, donas de casa, quando elas começam a arrumar a casa, e aí elas começam a varrer, de repente surge um vento, e elas, se porventura encostar o lixo, se encostar a sujeirinha no canto, acredita, minha amada, porque eu sei que você é uma dona de casa exemplar, o vento não vai deixar aquela sujeira encostada escondidinha ali no canto. Ele vai assoprar e a sujeira vai ter que espalhar. Não adianta. Se a janela está aberta, se a porta está aberta, vai soprar. E a sujeira vai espalhar. Vai espalhar. A segunda revelação que Deus dava. Aleluia. Você, aleluia, está ali no fim de semana abençoado. Junta-se os seus amigos e vamos para um churrasco. De repente na sua varanda você coloca a tua churrasqueira e ali você acende o fogo. Está tudo tranquilo, tudo calmo. Não está tendo aquele ventinho, aquela brisa leve, gostosa. E de repente você fica ali, assopra, o fogo pega e você fica na dispensação para que o churrasco fique pronto. Mas quando o vento ele surge, o fogo pega naquele carvão e aí nisso você não estiver vigiando, a carne vai ficar queimada. Vai queimar. Eles devolvem
amados, olhem pela visão. Fala, Deus! Porque muito feliz com o que Deus está fazendo hoje, amém? Meu Deus! Aleluia. Primeiramente eu quero aqui saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Estou feliz pela segunda vez em estar aqui. E algo do Senhor me entregou para me passar para uma irmã que está aqui nesta tarde. Aleluia, aquela irmã, eu não sei se é vermelho ou roxo. É a senhora que olhou para trás, vermelho, né? Não tenho minha vista meio problemática. Alevinho, é o vinho. A Nagaxérica, a Bantoedengérica. Vamos louvar ao Senhor nesta tarde. Que o Senhor estará passando aqui. Chegue anda gasto de Monarápia. Eu pude ver meus olhos da fé. O Senhor mandou uma carruagem chegar dentro do seu lar. Alabando ele de gasto de Monarápia. Eu não sei qual o processo que você está vivendo, mas o Senhor mandou uma carruagem de anjo, um exército de anjo. Alabando ele de gasto de Monarápia. Para tomar conta da tua casa. Alabando ele de gasto de Monarápia. E o Senhor não se preocupe, porque tenho eu cuidado de ti. Tenho eu cuidado de ti. E na hora certa entrarei com providência. Esta muralha vai cair, porque eu soprarei sobre ela. O Espírito do Senhor trabalhará. Você vai ver essa tarde aqui em vão. Você veio aqui para buscar a resposta de Deus para a tua vida nesta tarde. Deus está operando forte neste lugar. Forte neste lugar. Eu quero ficar lá atrás. Eu quero ficar sentado lá atrás. Porque eu quero receber que a ver papai falar comigo. Porque muitas vezes você deixa espaço para Deus. E deixa se você abre espaço para o Senhor, Ele começa a te usar. Mas quando você quer falar para Ele, para ouvir a voz de Deus, como Elias, muitas vezes para correr, se escondeu na caverna, mas ele parou para ouvir a voz do Senhor. E quando o Senhor falou com ele, ele saiu da caverna. Eu quero falar para você, jovem, que o Senhor está falando contigo, mas você continua na caverna. Você continua escondida. Você continua não querendo fazer a obra do Senhor. O Senhor tem já livrado a sua vida. Amagastude que a xéria. O Senhor fala. Até quando o pegará a voz do Senhor que fala sobre os teus ouvidos? Até quando você vai insistir de não ouvir a voz do Deus vivo poderoso que fala contigo nesta tarde? Chega toda voz. Tem o Senhor zelado por ti. Tem o Senhor zelado por ti. Ele te ama, Ele te quer na batalha da Magacéria. Deus vivo está aqui. Aleluia. Eu quero falar para aquela irmã que está segurando o menino ali, primeira vez que eu te vejo, chamar Gassuri Bidiquia Xéria. Hoje é a primeira vez que a senhora me vê, não é, irmã? Amagassou Bidicara Estúpia. Eu não sei nem só onde a senhora mora, não sei nem seu endereço, não sei se é nesse bairro ou no bairro vizinho, eu não sei. Também não quero saber. Eu só quero te falar o seguinte: que o meu Deus, o nosso Senhor Salvador, esse qual você veio ouvir nesta tarde, Ele fala comigo desta maneira: fala para minha filha, que eu entrarei dentro da casa dela. Lá na casa dela tem uma obra de macumbaria. Não deixa ela firmar igreja nenhuma, não deixa ela seguir religião nenhuma. Muitas vezes ela até tenta, muitas vezes ela até fala que é evangélica, mas não se segura. A bandeira dele cai, porque tem uma obra de macumbaria e coloca vício de horrorismo, coloca vício sobre as famílias dela. A Maria Estuda
tempestade que habitaria em mim. Deus me deu um tema, uma mensagem. 3 tipos de vento. Meu Deus! Vento que vem para derrubar, ou seja, vento que traz luta, traz fofoca, traz calúnia. Segundo vento, que traz avivamento, que traz milagre. O terceiro vento que vem é que traz Pentecostes. Atos Apóstolos capítulo 2. Maravilha de Deus! O vento, vento que luta. Segundo vento, vida. Terceiro vento, Pentecostes. Maravilha de Deus! Essa tempestade vai passar.